E o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar os valores espirituais para a família ser sólida. Não adianta os valores materiais, sendo que a matéria ela fica. Mas se você não der uma educação e não mostrar para o seu filho a questão aonde ele, ensinando ele a questão tal, o que você deve seguir, como você deve seguir para ele seguir correto, então outro de fora pode vir e fazer o modo dele. E ele pode também se perder na questão das drogas, da prostituição e etc. e tal. E o que acontece? Acontece que quando nós vemos aqueles pais que abandonam seus filhos por algum motivo, mas também tem a questão de ser grato por estarmos encarnados aqui, por algum modo viemos, mas tem a questão que quando os pais eles abandonam e eles, se foi uma questão assim, aonde foi uma questão que abandonou porque uma questão assim mais séria, aonde ele tinha tudo para fazer o correto e não quis, então ele vai ter que arcar com isso, muito mais, vai ter que passar por uma reciclagem. O que acontece nas casas espíritas quando nós vemos as crianças da evangelização infantil das casas espíritas sendo evangelizadas. Tem aqueles pais que estão desencarnados que fracassaram como pais aqui na Terra quando estavam encarnados, e eles passam por essa reciclagem observando aqueles que estão evangelizando, que são da casa espírita. Então eles acabam tendo que fazer essa reciclagem, vendo como é que se faz para aprender e para ter uma nova chance, para ver se pode ter uma nova chance. Porque nós observamos que as situações elas são difíceis, mas que nós temos que observar que às vezes a questão é que nós acabamos fracassando aonde nós poderíamos fazer diferente. É uma questão, você tem que educar, você tem que dar segurança, um monte de coisa. Enfim, e tem que saber como fazer, né? Tem que saber como, porque se a família vai bem, como eu falo aqui sempre, o Brasil vai bem. Agora, quando a família vai mal, o Brasil vai mal. Não é questão da gente colocar as nossas ideias aonde nós temos que mostrar que nós temos que educar. Não é questão de colocar as nossas ideias, é questão de colocar a educação e ser duro quando tiver que ser duro, e ser suave quando tiver que ser suave, mas duro no sentido de firme, não no sentido violento. E nós temos que educar porque nós sabemos há muitos perigos, né? Há muitas pessoas mal intencionadas. Então, estamos no caminho. Por que existe o casamento? Por que existe a união? Por que existe tudo isso?
a união existe é porque nós precisamos uns dos outros, porque todos nós queremos ser felizes de algum modo. Muitos acham que vão ser felizes tendo uma pessoa do lado. Não é bem assim. Esse felizes não é felizes. Nós seremos felizes quando nós soubermos aceitar mais o outro, melhorar o nosso coração, tentar dialogar melhor, tentar melhorar o nosso entendimento e tudo mais. Daí sim a gente vai saber o que é ser feliz. E a gente não precisa de uma pessoa para ser feliz. A gente precisa apenas de Deus. Mas nós precisamos sim de uma pessoa do lado para nos apoiar na hora que a gente mais necessita, né? Que a gente mais precisa de apoio. E um casamento começa na lealdade, na fidelidade, na honestidade, um com o outro, no respeito, na compreensão, para que possa fazer com que o lar se torne harmonioso, para daí sim receber os espíritos que vão reencarnar dentro do lar. E é muito importante que a gente saiba que começa no respeito o lar. Começa o respeito um pelo outro, o casal, homem e mulher se respeitando. Não é apenas a parte financeira. O amor é importante, porque o dinheiro ele acaba. O dinheiro acaba, o dinheiro diminui. Mas e o amor? E o respeito? E a compreensão? E a tolerância? Então, cabe tudo isso, mas o financeiro é importante. Mas não só o financeiro, como um todo. Porque não adianta você casar, por exemplo, com uma pessoa que ela é bem de bolso e de repente ela fica numa condição financeira um pouco inferior. Daí vem a questão assim, por exemplo, se você ama a pessoa, se você quer a pessoa do seu lado, você tem que saber aceitar a pessoa como ela está e ajudar a pessoa a progredir e a pessoa ajudar você também. É um pelo outro. Tem pessoas que abandonam a outra pela questão financeira. Quer dizer, quando abandona, não é amor, é interesse. Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que observar, né, essa questão para que a gente possa ter um lar equilibrado. E quando chega as crianças, no sentido, as crianças vão nascer, quando a gente tem uma relação e a criança está pronta para nascer, e aí? E aí fica difícil, né? Precisa ter um lar equilibrado. E por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é importante. A questão é equilíbrio, respeito, honestidade, fidelidade, um dando força para o outro, tudo isso ajuda com que o casamento e assim os filhos e assim o lar, tudo isso se equilibre, esteja numa harmonia boa. Daí, como eu digo para vocês, o Brasil vai bem. Mas quando nós vemos a questão